Olá, que bom que você chegou para mais um bate-papo. Eu sou Vivi Costa e vamos conversar sobre um assunto muito importante: paralisia de Bell. Esse assunto veio à tona principalmente depois que a jornalista Fernanda Gentil divulgou nas redes sociais que ela teve uma perda dos movimentos faciais e houve muita desinformação. Então vamos entender por que isso acontece, se tem tratamento. E os meus convidados de hoje são o otorrinolaringologista Faiez Barmadi Júnior e a fisioterapeuta Tanara Alencar. Um prazer ter vocês aqui comigo hoje. O prazer é todo meu, Vivi Costa. Estou muito feliz de estar aqui no Viva Mais, Viva Bem. Prazer falar com vocês sobre paralisia facial, orientar vocês. É fundamental que a gente tenha esse tempo para orientação da população, dos profissionais de saúde que eu sei que vão assistir esse nosso programa. Sim, também estou muito feliz por estar aqui hoje. A paralisia facial é um assunto que precisa muito ser divulgado, ser falado, passar informações corretas, porque a gente vive numa luta contra a desinformação e a informação inadequada. Então vamos começar entendendo, né? O que é essa paralisia de Bell? Excelente, Vivi. Uma pergunta muito inteligente. É importante que vocês que nos assistem compreendam. A paralisia facial, ela pode ser dividida entre uma paralisia facial central, que usualmente tem como causa um acidente vascular cerebral, uma injúria no cérebro, no encéfalo, ou a paralisia facial periférica. E uma dessas paralisias um dos tipos da paralisia facial periférica é a paralisia facial periférica de causa desconhecida ou idiopática, que é o caso que acometeu a nossa querida entrevistadora Fernanda Gentil. Então, ela teve a paralisia facial periférica de Bell. E por que chamamos ela de paralisia facial periférica? Porque ela não compromete o cérebro, mas compromete um nervo periférico, um nervo craniano muito importante, que é o nervo facial. Então, esse nervo facial, ele sai do cérebro e ele percorre o osso temporal, que é o osso do ouvido, e ele sai neste nível para inervar a musculatura responsável pela mímica facial. Então é por causa do nervo facial e é importante que ele funcione bem para que você consiga dar um sorriso bonito, para que você consiga enviar um beijo para uma pessoa amada, para que você consiga falar perfeitamente e se alimentar perfeitamente. Então a paralisia facial periférica de Bell é aquela que a gente não sabe a causa. A causa é desconhecida. E o nome científico que a gente dá para isso é idiopática ou Bell. Então, é fundamental que todo mundo saiba separar a diferença entre as paralisias faciais. Nossa, eu vou te dizer que quando a gente tem existe uma doença que você fala assim, não sabe exatamente a causa, isso gera uma certa angústia porque você quer prevenir aquilo, né? Nesse caso da paralisia de Bell, não tem nenhuma relação, por exemplo, com um choque térmico ou com herpes? Então, se a causa da paralisia facial periférica é o herpes simplex, que é um vírus muito comum, já não é mais uma paralisia facial periférica de Bell. É uma paralisia facial periférica de causa viral que tem como causa o herpes. Aliás, é muito comum. Então é importante que vocês que estão nos assistindo tenham esse cuidado de compreender que, independente se você sabe ou não a causa e se seu médico ainda não é capaz, durante a investigação clínica, de diagnosticar qual a causa, independente disso, o paciente ele tem que ser acolhido, assistido e iniciado o tratamento clínico. As causas mais comuns para a paralisia facial periférica são as causas de infecções virais, como herpes simplex, herpes, como a herpes zoster. Fundamental que a gente se lembre, a gente já teve muitos atores, atrizes famosos apresentando quadros de repetição, de reativação do herpes ou até do zoster com uma síndrome conhecida chamada síndrome de Hansen-Hunt, em que o paciente não só ele tem paralisia facial, mas também tem dor no ouvido, presença de vesículas e pode apresentar tontura. Então, é fundamental que o paciente que apresente com paralisia facial periférica, ele procure assistência médica. E o médico geral, ele tem que ser capaz de acolher o paciente,
assistir esse paciente e iniciar o tratamento clínico. Existe um tratamento clínico inicial para o paciente com diagnóstico de paralisia facial periférica, independente da causa, e a gente tem que ter esse cuidado, porque muitos dos nossos pacientes com paralisia facial periférica, eles evoluem com a dificuldade de fechamento dos olhos, a depender da gravidade do acometimento do nervo facial. Então, o paciente ele pode ter uma dificuldade para falar, dificuldade para se alimentar, dificuldade para fechar os olhos, e a gente tem que ter esse cuidado. Esse paciente, ele tem que procurar oftalmologista para poder cuidar do olho, usar colírio, usar uma pomada ao dormir, proteger e ocluir o olho, enquanto ele não tiver a funcionalidade da musculatura que recebe essa inervação do nervo facial restaurada. Bom, a gente já vai falar, inclusive, sobre esse tratamento, mas eu queria só, então, tirar uma dúvida de uma forma mais, até, assim, objetiva em relação a essa causa. A paralisia de Bell, ela não tem uma causa específica. Não tem. Pode ser por herpes ou até o choque térmico que eu comentei aqui, porque muitas pessoas dizem que isso acontece, mas aí levam um outro nome? Então, olha que interessante. Eu achei super legal você comentar sobre isso. É porque as pessoas que, quando não identificam a causa, elas falam, não, deve ser porque eu saí no tempo gelado, ou porque eu usei um chuveiro quente, estava frio. Não é a causa. O choque térmico, ele não provoca paralisia facial periférica. Então, você que está nos assistindo, eu devo orientá-los, dizer que não é causa para paralisia facial periférica. As principais causas para paralisia facial periférica são infecções virais, doenças autoimunes. O próprio nervo facial ele pode se inflamar com uma produção de autoanticorpos, ou seja, o próprio organismo produzindo anticorpo contra o nervo. Pode ser trombose ou uma falha naquela circulação local. Pode ser um processo infeccioso, inflamatório decorrente de uma otite não tratada adequadamente. Então, são muitas possíveis causas. Quando não somos capazes de identificar uma causa específica, aí a gente dá o nome à paralisia facial periférica idiopática ou Bell. Mas, por favor, acho que a mensagem para a gente levar para casa é a importância de você procurar uma assistência médica, procure um médico neurologista, um médico otorrinolaringologista, porque ele tem que iniciar o tratamento clínico e é importante que se diga que não são todos os casos que há resolução espontânea. Não são todos os casos que o paciente ele vai ter uma recuperação completa da mímica facial. Então, a gente precisa se preocupar com a reabilitação. A gente precisa se preocupar com os olhos, com o cuidado com os olhos durante esse momento da paralisia facial. A gente precisa se preocupar com uma reabilitação adequada, perfeita. A gente tem excelentes fisioterapeutas que dedicam a sua vida para cuidar da reabilitação da mímica facial. Então, esse tratamento precisa ser feito, né? ser feito. E um outro cuidado. Muitas vezes, a paralisia facial periférica é apenas uma manifestação de outras doenças de base, algum outro problema que o indivíduo, o paciente pode ter. Então, é um momento ideal para ele procurar um médico para que ele seja investigado, para investigar. Será que isso que ele está tendo é apenas uma manifestação? Será que a gente não pode prevenir e evitar outros sintomas e doenças que vão acontecer se ele não se tratar? Então, assim, é fundamental que a gente tenha esse cuidado para proteger a qualidade de vida do nosso paciente e poder impedir que ele tenha sequelas. Bom, imagino, né, Tainara, que você já tenha recebido, inclusive, muitos pacientes que falaram, olha, o que aconteceu foi isso. Eu abri a geladeira, tinha acabado de sair de um banho quente, né, e isso pode ser, de repente, ali a ponta do iceberg. Por exemplo, ele já estava com algum vírus ou com a imunidade baixa, e isso pode só ter desencadeado? Sim, exatamente isso
que eu explico para eles, porque essa questão do choque térmico já vem de muitos anos, né? Então, assim, acreditava-se nisso, de que o choque térmico causava paralisia facial. Então, ele traz culturalmente essa informação. E aí a gente fala justamente isso. O choque térmico, ele pode acontecer ali na baixa da imunidade. Então, ele já estava com a imunidade mais baixa, ele já tinha um vírus ali para se manifestar, e aí o choque térmico, ou às vezes um paciente que estava lá treinando, saiu suado e teve a paralisia depois, então ele tem a certeza de que foi o choque térmico. E, na verdade, não foi o choque térmico, foi a condição mesmo dele e a predisposição que ele estava para a reativação de algum vírus que ele já tinha, e daí vem a paralisia facial. Ela tem mais de 50 causas. Então, realmente é difícil identificar essa causa. Agora, o cuidado que a gente tem que ter é justamente como o Dr. Faiz falou, porque às vezes o paciente chega numa emergência e rapidamente ele é diagnosticado com paralisia de Bell e fala para ele, você tem uma paralisia de Bell, você vai ficar bom, pode ficar tranquilo. E não necessariamente. Então, assim, não necessariamente ele tem a paralisia de Bell. Para chegar nesse diagnóstico, a gente tem que excluir outras coisas. Então, é o melhor caminho. E o que eu noto do paciente é que ele sofre muito com essa informação. Porque quando ele não melhora, ele traz muito isso para mim depois. Ele fala assim, mas eu ouvi que eu ia melhorar e que eu ia melhorar rápido. O que eu fiz de errado? Por que tanta gente melhora e eu não melhorei? Então, assim, a paralisia, ela traz um sofrimento muito grande. Então, assim, não é fácil você se ver diferente do dia para a noite. Imagina. Então, a gente constrói uma imagem corporal desde que a gente nasce. E a gente tem essa imagem, de repente, modificada. Então, assim, ela traz uma condição muito ruim para o paciente. A pessoa, ela fica muito desesperada. Então, não deve ser banalizado, não deve ser... Eu até brinco que, assim, isso vem porque 70% mais ou menos, a gente acredita que é o número, né, que os estudos trazem, que são as pessoas que vão melhorar, que têm uma lesão mais leve do nervo e o nervo vai voltar a funcionar sem tratamento ou só com a parte, né, o primeiro tratamento ali medicamentoso, e que vai ficar bem. Mas a gente tem 30%, que eu acho que esse número hoje em dia já é até maior que isso, que não vai melhorar facilmente, que não vai melhorar rapidamente. Então, a gente precisa pensar que esse paciente que chegou para a gente, ele pode estar nos 30% e não nos 70%. Porque se a gente acredita que todo mundo vai melhorar rápido e não fala para ele a informação, não passa para ele a informação correta, ele não vai atrás do tratamento, ele não sabe as possibilidades. E aí... E se identificado logo no início e esse tratamento começar rápido, a chance de evoluir ali, ela diminui? Sim, ele precisa da medicação nas primeiras horas, né? 48, 72 horas. É importante que a gente enfatize isso. O tratamento inicial sendo realizado de forma precoce, isso aumenta a chance do paciente ter uma recuperação completa da paralisia facial periférica. E mais rápido. Sim, e essa recuperação mais rápida. Fundamental que a gente entenda. O que provoca a paralisia facial é um nervo inflamado. Se você inicia o tratamento com um anti-inflamatório adequado, que são os esteroides, corticoide, se você inicia o tratamento adequado, na dose adequada e de forma precoce, no momento ideal, você aumenta a chance do seu paciente de se recuperar de forma completa e mais precocemente. Então é fundamental, o tratamento tem que ser iniciado. A gente tem encontrado muitos dos pacientes que, exatamente como a Tanara acabou de comentar, que recebem muitas vezes uma orientação inadequada de que eles não precisam fazer nada. Isso não é certo. Isso não é certo. Uma taxa de 30% de pacientes que evoluem com sequelas após uma paralisia facial periférica é uma taxa muito alta. Você não pode correr o risco de, a cada 10 pacientes, 3 ficarem com uma sequela. A paralisia facial periférica, ela impacta muito na qualidade de vida de um paciente. Eu tive uma aluna de doutorado, e ela fez o doutorado na Harvard University. Ela mostrou no projeto dela, mais de 1.200 casos que ela acompanhou em Boston, que a paralisia facial periférica seria, de todos
as possíveis causas de impacto na qualidade de vida, talvez a pior delas, porque a face é como você se expressa, é como o seu coração consegue mostrar para um ente querido, eu te amo, e a face, ela precisa estar coordenada com o cérebro para poder transmitir sentimentos, Toda essa emoção, toda a o primeiro emoção. contato ali, Então, né? a gente precisa ter esse cuidado com os nossos pacientes com paralisia facial periférica, de que a gente não pode contar com a sorte. Ele tem que ser devidamente acolhido, assistido, investigado. Alguns desses pacientes, não quero assustar os nossos espectadores, mas assim, alguns desses pacientes, a gente vai investigar, eles têm tumor no cérebro. Eles têm um tumor no nervo do equilíbrio ou o próprio tumor no nervo facial, Como é que é esse diagnóstico através de exames de imagem. Então, da por isso paralisia que de Bell? Sempre tem que fazer. o ideal é que esse paciente seja acolhido, que ele seja submetido a uma anamnese criteriosa, que é quando o médico ele senta com você e pergunta sobre a sua vida, se isso já aconteceu no passado, porque existem casos de paralisia facial periférica que são recorrentes. A gente tinha falado agora há pouco de uma personagem famosa que teve novos quadros de reativação do zoster. Isso acontece porque o sistema imunológico, durante a vida, às vezes, ele diminui a sua capacidade. Então, o paciente, em algum momento, ele fica com uma disfunção do sistema imunológico. E, nesses momentos, o vírus ele se reativa e ele pode inflamar o nervo facial. Para todos esses casos, o paciente tem que ser devidamente tratado. Ele tem que ser devidamente investigado. A gente pede exames de sangue para avaliar se não é o caso do paciente estar com, por exemplo, diabetes. É um dos fatores de risco que aumentam a probabilidade do paciente ter uma paralisia facial periférica. Doenças autoimunes, todas essas doenças, até a infecção viral, e muitas vezes a gente consegue detectá-la em tempo através dos exames laboratoriais. Até pegando esse gancho só de ser, né, também uma causa viral, o aumento de casos, por exemplo, de Covid, dengue, agora que a gente está vivendo aí uma epidemia, isso também aumenta o risco e a chance de desenvolver uma paralisia de Bell? Sim, muitos desses vírus, eles podem provocar polineuropatias, neurites e, sim, eles podem provocar inflamação de um nervo periférico. Tanto nervo auditivo, a gente teve um aumento de casos de surdez súbita, de pacientes que tiveram inflamação do nervo coclear, do nervo da audição e evoluem com surdez súbita. Da mesma forma, eles podem inflamar o nervo facial e o paciente ter uma paralisia facial periférica. Então, o paciente ele tem que ser investigado. Então, o médico, ele, através dessa história clínica detalhada, a partir disso, ele vai saber solicitar os exames de sangue, solicitar os exames de imagem, como uma ressonância magnética do cérebro e do próprio nervo facial, e investigar, tentar buscar uma causa específica para a paralisia facial periférica. Alguns desses casos, a gente estima que entre 30% e 50% desses casos, a gente não consegue identificar a causa. Esses são os casos de paralisia facial periférica de Bell. É quando a gente não sabe qual a causa. Mas, independente disso, esse paciente, então, ele tem que ser tratado adequadamente. Tratado de forma precoce. Iniciar o tratamento o quanto antes assegura a ele uma chance maior de recuperação mais rápida e recuperação completa. Agora, a gente fala da importância desse tratamento, né, de identificar logo no início que é, por exemplo, uma paralisia de Bell, mas quem tem essa paralisia, muitas vezes no início acha que está tendo um AVC, né? Assim, e como diferenciar esse AVC de uma paralisia facial? A paralisia facial causada pelo AVC, ela não é uma paralisia facial periférica. Então, é importante que vocês nos entendam. Até pelos sintomas, né, com a mulher. Isso. A paralisia facial causada por uma injúria no encéfalo, no cérebro, é chamada de paralisia facial central. A gente separa, então. Então, se existe algum prejuízo de função no cérebro, uma paralisia facial central. Se existe um prejuízo de função, uma inflamação no nervo facial, que é o nervo periférico, aí damos o nome paralisia facial periférica. Então, se você
quer saber como diferenciar uma paralisia facial central da paralisia facial periférica, a paralisia facial periférica usualmente envolve o comprometimento de uma hemiface, apenas um lado do seu rosto. O paciente, ele além de uma sensação de formigamento, enfraquecimento dos movimentos do rosto, o paciente pode apresentar tontura, o paciente pode apresentar em alguns casos, dor. Então, assim, isso vai depender da causa. Por exemplo, pacientes com otites, inflamações de ouvido, eles podem desenvolver a paralisia facial periférica por comprometimento do nervo facial, inflamação, a partir de uma inflamação que já existia. Então, o paciente... Diferente do AVC, por exemplo, que começa com esses formigamentos na mão, é isso? Também pode ter. Na prática, o paciente que vai para o pronto atendimento com AVC, ele geralmente tem uma perda do movimento do quadrante inferior. Então, assim, a parte da boca tá mais pro lado, que é o que ele fala, que eu tô com a boca torta. Uhum. Mas, normalmente, a parte do olho e da testa tá funcionando bem. Então, assim, quando ele tem uma paralisia facial periférica, para o lado todo. Quando ele tem um AVC, geralmente, a não ser que sejam lesões mesmo de ponte, assim, lesões, mas aí vai ter um monte de sequela motoras, né? Uma alteração motora. Sequela não, uma alteração motora mais importante, mas aí, tirando isso, ele vai apresentar alteração do quadrante inferior. Então, a boca ele vai sentir torta e, associado a isso, ele tem alteração de movimento de braço e perna. Isso no caso do AVC. Então, ou ele tem uma fraqueza de um lado só, da perna ou do braço, e a boca torta. Isso costuma vir junto. Isso costuma vir junto. O paciente, ele, além da paralisia facial, que ele vai perceber, ele tem sintomas como enfraquecimento motor de membros. A gente até e outros sintomas. Fala que ele tem que também repetir uma frase ou cantar uma música. Então, assim, ele pode ter alteração na fala, mas a alteração da conexão mesmo das palavras. Não só da motricidade, porque o paciente com paralisia facial, ele tem uma dificuldade. É como se saísse um vento ali, ele fala que ele está soprando mais, então ele tem uma dificuldade para falar, mas não tem dificuldade de coordenar uma frase, né? Então, isso aí mostra uma alteração já cerebral. Então, tem algumas diferenças na prática clínica que o médico rapidamente consegue perceber e identificar se deve ser investigado um AVC ou se realmente é uma paralisia facial periférica. E como que é o tratamento da paralisia facial? Então, essa parte que a gente falou da medicação, inicialmente, é extremamente importante. Muitos pacientes chegam, às vezes, até medicados, mas com uma dose muito baixinha da medicação, que não vai ser suficiente para combater a inflamação. E aí são corticoides, anti-inflamatórios, seria isso, geralmente, né? Corticoide. Então, o ideal é que o paciente seja submetido a um tratamento de acordo com o seu peso, ou a gente pode fazer uma estimativa de peso, mas o paciente tem que iniciar o tratamento clínico com corticoide, e o ideal é que isso comece o quanto antes. O que acontece muitas vezes é uma falta de padronização e que acontece muitas vezes pacientes sendo tratados com subdoses, com doses menores e por períodos pequenos. Então, e junto com a medicação, a fisioterapia ela entra como sendo fundamental. Exatamente. A fisioterapia, num primeiro momento, eu falo que a grande importância nessa fase inicial é servir como uma educação do paciente. Ele precisa entender o que ele tem, ele precisa entender o que vai acontecer, até as informações erradas que ele vai ouvir, para que ele consiga saber o porquê que ele está fazendo aquilo de tratamento. Então, assim, nessa primeira fase, o principal é a medicação, que não é com a fisioterapia, é com o médico, mas esse paciente precisa chegar na fisioterapia para ele ser orientado. Então, quando o paciente chega para mim, eu costumo mostrar mesmo, até em slides, para que ele entenda na imagem o que aconteceu e o que ele tem. Então, assim, se a gente pensa que o nervo facial, como o Dr. Faiz explicou, ele é um nervo diferente dos outros nervos do corpo. Então, assim, ele sai lá do cérebro, ele passa por dentro do ouvido, ele se ramifica e vem para os músculos do rosto. Quando tem uma inflamação, por qualquer que seja a causa, para de passar energia para esses músculos. Então, assim, como para de chegar a energia, os músculos param de funcionar. Mas não quer dizer que eles estão fracos, que os músculos estão fracos e eu preciso fazer força. Então, inicialmente, o que eu preciso? Tratar a causa. Então, eu preciso melhorar essa inflamação que está lá dentro para que a energia volte a passar. Entendi. Se eu não trato a causa, ele vai continuar lá.
inflamado e eu não vou conseguir ter movimentos. Antigamente, se acreditava que os músculos do rosto eram iguais aos músculos do corpo. Então, a gente precisava fazer força. Hoje, a gente sabe que não vai adiantar, num primeiro momento, eu ficar fazendo força com o paciente, sendo que a inflamação está ali e não está passando a energia. Então, é importante o paciente entender isso também. Nessa primeira fase, que é uma fase flácida, o paciente vem sem movimento de sobrancelha, com o olho aberto, ele não consegue piscar, com a bochecha mais caída, com a boca sem movimento, então ele não consegue sorrir. Nesse primeiro momento, como a gente tem 2 nervos faciais e o outro está funcionando e está tudo bem, a gente tem casos de bilaterais, mas são mais raros. Então, assim, o outro está funcionando bem, esse aqui não está funcionando, eu tenho uma contração exagerada desse lado. Então, ao invés dele fazer o movimento que aqui não vem, só contrai de um lado. Então, esse aqui está sobrecarregado e tudo desviado para cá. Então, num primeiro momento, na fisioterapia, o que eu ensino para esse paciente é que ele precisa relaxar esse lado, ele precisa trazer esse lado de volta para cá e, principalmente, o cuidado com o olho. Então, a gente tem algumas mobilizações para ensinar o paciente para que ele consiga fechar esse olho depois. O cuidado do fechamento mesmo do olho à noite, para que ele não durma com ele aberto, porque ele não consegue fechar. O uso dos colírios, o encaminhamento para o oftalmologista, justamente para prescrever a pomada adequada e avaliar isso. Tem paciente que perde a visão por conta da paralisia, então a gente tem as ceratites, as infecções e a alteração mesmo da córnea. Quer dizer, tem níveis diferentes, então, dessa paralisia. Então, o início da paralisia, classicamente, ele vem assim. Então, o paciente chega sem movimentar um lado. Tem algumas paralisias que são mais leves e que ela vem só com uma alteração de movimento. Ele movimenta, mas não movimenta por completo. Essa gravidade, ela vai aumentando se você não fizer o tratamento, ou isso não tem nada a ver com o início desse Não, tratamento? geralmente ela já começa assim. Então, assim, uma paralisia que comprometeu o nervo de uma forma mais leve, às vezes ela não tem a perda total do movimento, acredito que até é o caso da Fernanda. Então, assim, não tem o comprometimento completo naquele primeiro momento. Ela não vai evoluindo. Se ela vai evoluindo lentamente, ela é inclusive uma bandeira vermelha para a gente investigar outras coisas. Então, assim, normalmente o paciente chega, eu dormi bem e acordei assim. Eu senti uma dorzinha de cabeça ou uma dor atrás da orelha alguns dias nessa semana, mas ele não identifica nada de diferente. E aí ele acorda ou em alguma parte do dia ele está trabalhando e de repente ele percebe que parou de movimentar. Mas então a fisioterapia ela entra depois que está desinflamado esse nervo ou pode ser associado? Então, junto? é importante associar pela falta de informação. Então, assim, nesse primeiro momento, quando o paciente ele chega para mim, muitas vezes ele chega sem a dose adequada de medicação. Então, é importante ele chegar aqui, porque eu vou voltar ele para lá e vou pedir para que essa dose seja, né, ajustada. E, Vivi, interessante, Tanara comentando isso, que eu oriento sempre o meu paciente, imediatamente após o diagnóstico, iniciado o tratamento adequado e precoce. Eu gosto que a fisioterapeuta, por exemplo, eu encaminho para a Tanara, já comece a orientação dos nossos pacientes. Por quê? Hoje em dia, o acesso é global à informação. E o paciente ele não sabe o que é importante e benéfico para ele e o que vai prejudicá-lo. No caso da paralisia facial periférica, se o paciente ele iniciar uma reabilitação, exercício de formas inadequadas, isso pode gerar o que a gente chama de sincinesia, que é quando o paciente ele vai ser reabilitado, mas de uma forma inadequada. Quando ele por exemplo, ele está querendo forçar a reabilitação do sorriso, mas para isso ele usa musculaturas adjacentes e isso não é acaba adequado. Piorando. E quem vai orientar isso é o fisioterapeuta. Ele vai ensinar, ele vai orientar, ele fala, olha, a gente vai fazer esse exercício específico para reabilitar, trazer de volta à função aquele grupamento muscular que a gente precisa, não esse outro aqui. Então, não é à toa que você, Vivi, vai lembrar muito bem de alguns atores famosos que tiveram paralisia facial periférica, não fizeram reabilitação adequada e ficam com um sorriso torto.
Uhum. E quanto tempo demora essa reabilitação para voltar ao normal? Então, cada paciente é um paciente. Então, assim, não existe uma paralisia igual a outra. As paralisias são diferentes, por isso até que não existe receita de bolo, assim, né? Uhum. Porque antigamente tinha uma listinha de exercícios que era prescrito para todo mundo. Ah, vai para frente do espelho e segue essas carinhas Sim. aqui. Não dá mais para usar assim, justamente porque as paralisias são diferentes. Então, vai depender da causa, vai depender do tratamento que ele teve no início. O que a gente consegue saber Vai é depender da gravidade da do paciente. Por gravidade da exemplo, lesão. a gente costuma classificar uma paralisia facial periférica de 0 até 6. E isso vai variando de acordo com a gente que vai classificando. Aliás, são várias as classificações, e que essa é uma das mais tradicionais, mas hoje em dia a gente tem classificações mais modernas e mais funcionais. Mas, assim, para que você entenda, a variabilidade clínica, ou seja, desde um quadro bem leve a um quadro de uma paralisia facial periférica praticamente completa, o teu paciente ele pode ter qualquer uma dessas manifestações. E o tratamento clínico é o mesmo, só que a necessidade de reabilitação e as estratégias de reabilitação vão variar de Uhum. acordo com a velocidade de recuperação, o grau de debilidade no momento. E quais são Sim. as sequelas? Então, o que eu até falo para o paciente, para a gente identificar a questão do tempo, a gente tem que ver como ele vai evoluindo. Um paciente que chega para mim em um primeiro momento com a paralisia facial, eu não consigo saber ainda, né, nesse primeiro momento, se ele é um paciente que vai evoluir rápido, né, que vai melhorar rápido, ou ele vai melhorar devagar, a não ser que ele já chegue com uma paralisia mais leve nessa classificação, nesses níveis. Tirando isso, não tem como saber. Mas à medida que a gente vai seguindo as orientações adequadas, ele vai apresentando melhoras ou não. Então, a gente tem essa classificação do paciente agudo, que é esse paciente que chegou nesse primeiro momento, depois uma fase subaguda, que a gente tem um retorno de movimento, e aí aos pouquinhos esses movimentos vão voltando, que deixa também o paciente muito ansioso, porque ele queria acordar bom, e isso não vai acontecer. Então, assim, devagarinho esses movimentos vão voltando, e depois uma fase crônica. Então, tem pacientes que vão se recuperar ali, nessa fase subaguda, então assim, os movimentos voltam completamente e ele segue a vida dele normalmente, ele fica bem. E tem os pacientes que vão desenvolver sequelas, que vão ter algumas cincinesias, e isso acontece, assim, existem várias teorias sobre a questão das sequelas, mas assim, didaticamente falando, imagina que o nervo é como um cabinho, né, de energia que eu falei, e muitas vezes por dentro do cabo a gente tem vários cabinhos ali. E eles precisam crescer novamente e se juntar. Quando esse nervo está crescendo e se juntando, ele cresce de forma desordenada, de uma forma bagunçada. E aí, quando isso acontece, como eu falei, tem os ramos que vêm para cá. A gente tem a associação de um ramo com outro. Então, eu quero fechar o olho e a minha boca vem para o lado. Eu quero movimentar a minha boca e meu olho fecha junto. Então, essa associação, que é o que chama de cincinesia, é um tipo de sequela da paralisia. Ela não é de todo ruim quando ela é bem tratada, bem conduzida, porque ela mostra que o nervo reinervou e que ele vai voltar, ele está funcionando. E na fisioterapia tem como depois, com o tempo, voltar E ao na normal? fisioterapia a gente consegue, quando a gente identifica que a cincinesia está chegando, está vindo, a orientar esse paciente a lidar com ela. Então, assim, como controlar, e a gente faz um retreinamento neuromuscular para conseguir separar um movimento do outro e para também aliviar as forças, porque acaba vindo contração demais. Então, apesar de no início ter uma paralisia que não tem contração, depois pode acontecer da contração vir exacerbada mesmo, vem muita contração, muito estímulo. Então, a gente precisa identificar em que fase que o paciente está, o que está acontecendo para conseguir tratar. Em lesões mais graves, que demoram muito para poder voltar, para a gente identificar o primeiro movimento, a gente já imagina que esse paciente vai ter cincinesia, mesmo se a gente estiver fazendo tudo certo. Pode ser uma cincinesia mais leve, e aí a gente vai guiando, né, esses movimentos à medida que eles vão aparecendo. Um paciente que segue uma conduta errada, durante esse processo, provavelmente ele vem com bastante cincinesia, bastante contração, e aí é mais difícil dele voltar ao normal, como você falou, né? Voltar ao que ele tinha antes.
Uma situação que acelera bastante isso é o uso da eletroestimulação. Então, a eletroestimulação, ela é, na internet, muitas vezes difundida como uma prática correta. Ela pode até estimular realmente esse nervo, mas ela estimula essa desorganização. Então, Tem que tomar um cuidado. ela aumenta a probabilidade do paciente ter sequela. Então, a gente pede para não fazer. Por isso a importância também de procurar um profissional que entenda desse assunto, né? Agora, com essa sua experiência, né? Claro que tem uma diferença de níveis, mas quando a gente fala assim em tempo, todo mundo às vezes fala assim, mas quanto tempo isso volta, né? Do mais rápido para o mais demorado. Só para a gente ter uma noção de tempo. Então, quanto seria? os pacientes que evoluem bem e rápido, assim, em 3 meses, 3 a 4 meses, ele vai já se sentir bem e com a função restabelecida. Mas a gente tem que esperar de 4 a 6 meses para poder ver se realmente ele não vai apresentar nenhuma cincinesia. Então, é um paciente que a gente ainda fica ali em observação. Muitas vezes a gente espaça as sessões ou fica em contato com o paciente para saber se está tudo bem, explica direitinho o que ele vai sentir de diferente, né, caso ele sinta, ou se ele perguntar sobre isso. Agora, um paciente que tem já alguma sequela, a cincinesia, não tem como a gente ter previsão de tempo. E só uma dúvida que eu fiquei também, por exemplo, esses níveis. Você disse, a pessoa às vezes acorda e fala, nossa, tá diferente. Ele já acorda num nível brando e também já acorda naquele nível hard, é assim? É. Tá, ele não vai evoluindo, né? Ele já apresenta isso já de uma vez. As formas de apresentação, isso mostram muito a causa da paralisia facial periférica. Se, por exemplo, não é súbito como usualmente é, e é um quadro progressivo, isso pode nos evidenciar provavelmente um tumor, uma neoplasia, e a ressonância vai mostrar isso pra gente. Então, por isso a importância do acompanhamento e a investigação adequada. Então, tem outros casos, por exemplo, de paralisias faciais que recorrem. Então, o paciente volta a ter a paralisia facial algum momento depois. Isso pode ser doenças autoimunes, pode ser casos de o sistema imunológico, deficiência no sistema imunológico, então reativação de infecções virais. Então, isso demonstra as causas para a gente da paralisia facial periférica, as formas de manifestação. Então, mais uma vez lembrando que nem sempre todos os pacientes ficam bons, não é isso, Tanara? É importante que a pessoa saiba que, por isso, a importância de procurar o auxílio médico adequado e fazer a reabilitação adequada é fundamental. Mais um fator relevante é que, uma vez que esse paciente ele não procure assistência, não inicie o tratamento adequado, não faça a reabilitação adequada, depois de alguns meses, se ele se arrepender, perceber que não apresentou a recuperação espontânea, depois procurar o auxílio, isso vai diretamente impactar na possibilidade dele ter a recuperação. Muitos desses pacientes não vão se recuperar, vão manter a paralisia facial periférica. Então isso é importante porque muitas vezes eles leem artigos na internet e dá a impressão de que paralisia facial periférica, a resolução é sempre completa e não é. A gente que assiste os pacientes, que a gente que cuida dos pacientes com paralisia facial periférica, a gente sabe da importância que deve-se ter com cuidado de tratamento precoce, tratamento adequado, investigação clínica da causa e reabilitação. O paciente que já teve paralisia há muitos anos e não fez o tratamento adequado, ele pode passar pela fisioterapia e ter algumas melhoras. Então, assim, ele pode melhorar a parte muscular. O nervo, o que aconteceu com o nervo aconteceu. Mas, assim, a parte muscular dele muitas vezes está muito contraída, né? Então, a gente vê até algumas pessoas que têm o olho mais fechado, aquele rosto mais tenso, você vê aqui o sulco muito marcado. Então, isso a gente consegue melhorar. Então, a gente faz a fisioterapia para essa parte. A gente muitas vezes associa a toxina botulínica para conseguir aliviar essas forças, essas contrações, que também é uma coisa interessante de falar, porque é diferente. Não é o mesmo botox estético. Não adianta o paciente que teve paralisia facial procurar por exemplo. E fazer com um profissional que não entenda da paralisia. Porque o que a gente tem é esse excesso de força no movimento e não parado.
Então, assim, tem que colocar nos pontos certos, são pontos diferentes. E que o fisioterapeuta que faz? Na verdade, o médico, ele faz, mas ele precisa entender da paralisia. São médicos especialistas em reabilitação. Ele... Cirurgiões plásticos, dermatologistas, mas que sejam envolvidos e tenham Entendi, com foco na paralisia, na não reabilitação. estética, né? Exatamente, não é só estética. E é importante, Natanara, a gente falar para você que pensa assim, não, mas eu já tenho paralisia facial periférica e eu tenho essa sequela. Lembrar que existem recursos também para aquelas pessoas que tiveram a paralisia facial periférica e que não tiveram a recuperação. A reabilitação com a fisioterapia, o uso de estratégias como a toxina botulínica para simetria, tentar buscar mais simetria. O cirurgião oftalmológico, o cirurgião plástico, ele pode ajudar fazendo cirurgias oftalmológicas para permitir um fechamento ocular adequado. E, além disso, existem cirurgias que usualmente são feitas, pode ser feitas pelo médico, otorrinolaringologista, neurocirurgião, cirurgião plástico, que são cirurgias de reanimação do nervo periférico. Então, são cirurgias que podem, aquele nervo que parou de funcionar, você tentar buscar alternativas para que aquela musculatura receba, então, uma inervação adequada, mas isso para aqueles casos que não tiveram êxito na reabilitação. Isso é muito importante, porque a maioria das pessoas desconhece essa informação. Então, assim, muitos pacientes que tiveram paralisia escutaram por aí, é isso. O que você recuperou, recuperou, e agora você vai ficar assim para sempre. Então, a gente tem cirurgias para poder tanto fazer a reanimação, como o Dr. Faiz falou, que aí vai fazer com que esse nervo, tentar fazer com que ele volte a ter uma função. E aí existem os transplantes até de músculo. Quando o paciente tem uma atrofia muito grande, você pode transplantar músculo para aquela região para fazer com que ele volte a funcionar. E na parte das sequelas também tem cirurgias. Então, assim, tem miectomias, que é quando para mesmo aquele músculo que está contraindo demais. Então, assim, tem vários caminhos, mas é muito pouco conhecido, assim, as pessoas... O paciente, ele tem que buscar auxílio de profissionais de saúde que são dedicados para a reabilitação da paralisia facial. Lembrar também que, em alguns casos, o paciente ele pode ter benefício com a cirurgia, naquele momento que a gente percebe que o nervo ele sofre muito, o paciente não está tendo a recuperação adequada. Existem cirurgias como também a descompressão do nervo facial, que pode oferecer para o nervo facial que está dentro do osso temporal, que é o osso mais compacto do nosso organismo. Você consegue oferecer para o nervo mais espaço para que ele consiga se recuperar de forma mais adequada, que a vascularização aconteça. Então, ou seja, o importante é que o paciente ele procure um médico especialista na área de reabilitação, que ele tenha essa oportunidade de tratamento precoce, investigação da causa e a reabilitação ideal, com excelência. Bom, olha, diante de todas essas informações, a gente fica pensando assim, não tem então como prevenir. Mas o mínimo que se pode fazer, então, é para ter uma qualidade de vida ali, cuidando, por exemplo, de uma alimentação, de um exercício físico. Se pensar em prevenção, a gente tem que pensar assim, quais são os fatores que podem predispor a uma maior risco eventual de paralisia facial periférica, ou seja, cuide da sua imunidade. Alimente-se bem, durma bem, pratique exercícios físicos. Então, cuide da sua imunidade para evitar essas baixas na função do sistema imunológico e uma possível ativação de uma infecção viral. Uma outra dica para tentar evitar: se você tem diabetes, cuide bem da sua diabetes, controle seus níveis glicêmicos. Se você é hipertenso, controle sua hipertensão. O uso de cigarro também tem que ser evitado. Acho que isso são as dicas que a gente pode deixar para a prevenção da paralisia facial periférica. E o manejo do estresse. Eu falo assim, tem situações que a gente não pode modificar na vida. Então, às vezes, um trabalho estressante, uma vida estressante, mas a gente pode encontrar caminhos para aliviar esse estresse, ou com atividade física, ou fazendo atividades que dão prazer, atividades que a pessoa gosta. Então, assim, o estresse está bem relacionado com a paralisia, não quer dizer que ele
causa a paralisia, mas geralmente a pessoa está passando por um momento estressante na vida, baixando a imunidade e fazendo com que um vírus venha e se manifeste. Então, eu fico tão feliz de ouvir isso, porque quando a gente pensa assim, tem que ter uma vida perfeita para evitar, né, essa doença. Mas é tão difícil hoje em dia no mundo, né, numa correria, mas isso é fundamental que você trouxe, né, assim, diante de tudo que a gente vive, é lembrar ali, olha, peraí, deixa eu ter uma válvula de escape, né, para conseguir evitar. Precisa dormir bem, praticar exercício físico, se alimentar bem. Que pelo menos sirva de um alerta, né? Com essa nossa conversa, para a pessoa falar assim, bom, em algum momento ela parar e falar, não tô tendo uma qualidade de vida aqui que vai me proteger lá na frente de já existe evitar o diagnóstico de alguma doença, cuidar muito bem dela, no caso do diabetes, da hipertensão, em hipótese alguma, cigarro, não tem mais espaço para isso, tem que ser evitado. E eu falo que a paralisia, ela vem e ela ensina muito para o paciente. Porque normalmente a vida é essa, né? Corrida, achando que nada vai acontecer com a gente, que a gente tem tempo para tudo e vive num nível de estresse muito alto, sem cuidar da saúde, sem cuidar desses fatores, né, básicos. E aí ela vem e fala, opa, agora eu preciso parar. Então, agora eu preciso cuidar de mim. Na fisioterapia, não tem mais aquele espaço de falar assim, você só vai fazer fisioterapia tantas vezes na semana. Não, você vai para a fisioterapia aprender o que você vai fazer em casa. Então, a pessoa que antes não tinha tempo para olhar para ela e para cuidar dela, ela vai ter que ter agora. Então, que ela encontre antes esse tempo, né? Antes da doença chegar. Exatamente. Então, ela precisa se cuidar, precisa se enxergar, cuidar muito do emocional. A gente acabou não falando aqui, mas é uma equipe multidisciplinar para atender o paciente com paralisia. Então, assim, a psicologia entra de uma forma muito importante. Então, é necessário o acompanhamento de um terapeuta, fazer terapia. Então, até antes, né, se você sabe que você já tem essa vida muito estressada, uma terapia também te ajuda a fugir, né, dessas situações que a gente não pode modificar, mas conseguir lidar melhor com elas. E durante a paralisia, mais ainda. Então, assim, a qualidade de vida é alterada, a gente precisa aprender a lidar com essa nova vida, né? Com essa nova característica que veio e que está diferente, que o rosto está diferente, é pesado, é difícil de conviver. O nervo, a principal função dos músculos faciais é expressar emoção. Então, a gente não pensa, eu vou sorrir agora e contrai. A gente vem. É uma conexão cerebral muito grande. Então, ele está totalmente ligado à emoção. Eu falo que é muito difícil eu conseguir fazer alguém sorrir quando essa pessoa só quer chorar. Então, assim, eu preciso que ela esteja bem emocionalmente para ela conseguir sorrir. Então, não adianta eu ficar na frente do espelho forçando sorriso. Ele tem que vir naturalmente, porque essa conexão cerebral com os músculos do rosto. A gente tem essa conexão. Então, ele foi feito para isso, para expressar emoção sem a gente perceber. Então, a gente precisa cuidar das emoções, não tem como separar uma coisa da outra. Isso demonstra a importância de um tratamento multiprofissional e de multiespecialidade. Então, a gente falou muito aqui de otorrinolaringologista, neurologista, falamos muito de fisioterapia. Devemos ressaltar a fundamental importância dos psicólogos, talvez necessidade do psiquiatra, dos fonoaudiólogos, né? Todos são extremamente importantes e fazem e oferecem para o paciente com a paralisia facial periférica uma assistência mais adequada. Então, é fundamental a gente ressaltar a importância do tratamento de multiespecialidade e multiprofissional. Tanara, muito obrigada. Informações super importantes. Espero que a gente tenha ajudado realmente as pessoas a entenderem, né, qual o caminho aí que elas querem seguir. E que tem um tratamento, né? E que tem como buscar ali uma melhora. Sim. Muito obrigada. Obrigado, foi um prazer estar aqui no Viva Mais, Viva Bem, com você, Vivi, um prazerzão. Foi excelente a gente poder dedicar esse tempo para orientar sobre a paralisia facial periférica, um momento importante para uma doença que não é tão rara. Então, que vocês tenham esse cuidado com vocês, compartilhem essa informação adequada com pessoas que precisem.
Exatamente. Também agradeço muito. Eu falo que é um trabalho de formiguinha, porque a gente luta contra um sistema de muitas informações antigas, informações erradas. Então, às vezes, a gente até bate um pouco de frente com essas informações, né, mais novas, mais recentes, mas é pelo bem do paciente, né? Realmente são pessoas que precisam muito da nossa ajuda. E aí, eles precisam dessa informação adequada, não dá para esperar o tempo passar e ver o que vai acontecer. A gente tem que agir desde o início da forma correta. Foi um prazer enorme ter vocês por aqui. Obrigada e um beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.